Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Se você crê nisso, cante para Ele nesta manhã. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para... Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Só a voz da igreja agora, cante para Ele. Pois tu és o mesmo para sempre. Se o mar se enfurecer, nós não temos o que temer, porque o amor do Senhor, Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. Se você crê neste amor, aplauda Jesus com bastante alegria. Oh, exalte o nome do nosso Deus. Amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. E o tanto
é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor nesta manhã? Aplauda esse Deus sublime. Não há ninguém como Ele, nem nunca haverá. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais
desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Será que você pode declarar palavras de amor nesta manhã? Diga a Jesus o quanto você o adora, o quanto Ele é para a tua vida. Oh, meu querido, como somos privilegiados de estarmos aqui nesta manhã. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Mas quantos estão sendo mortos? Quantos na Nigéria foram mortos porque falaram a palavra de Deus, porque seguem o nome de Jesus? Aproveita esse momento com Deus, meu querido. Aproveita essa oportunidade, porque nós somos privilegiados. Eu quero que você erga tuas mãos para os céus, lá em cima, mais alto que você puder. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Então diga para Ele que Ele é maravilhoso. Cante. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é maravilhoso. Diga que Ele é para você. Admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável. Sim, Jesus. Nós te desejamos neste lugar. Mais do que ouro, mais do que a prata. É a tua presença, Jesus. É o teu amor. Em que verei a face do meu amado. Sim, Senhor. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero. Ansiamos por esse dia, Jesus.
que a alegria. A nossa alegria será completa. enfim será completa. Aleluia. Aplauda Jesus mais uma vez. Mas aplauda exaltando, dizendo aleluia, dizendo glória a Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Receba, Jesus, receba a nossa adoração. Aleluia. Só Jesus é santo. O nome dele é lindo, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é Emanuel, Yeshua Hamashia. Ou não existe outro nome além do teu nome, Jesus. Nós entronizamos o teu nome, nome que está acima de todo nome. Nós não podemos ficar aqui, Deus, parados. Ó Deus, enquanto pessoas morrem lá fora, e nós temos essa oportunidade, assim como a Luana disse, Pai. Nós ficamos aqui parados, Deus. Então, por isso, em nome de Jesus, abra sua boca e agradeça a Deus. Só por você estar acordado hoje já é uma dádiva de Deus. Então, entronize o nome dele, porque só ele é santo e digno de receber toda honra e toda glória, Deus. Obrigado, Jesus. Diga assim, declara. Eu me raso. Eu me raso inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Então clame. Continue adorando o Senhor, porque Ele é santo. Você pode dizer mais uma vez: Santo, 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 Senhor. Santo. Mais uma vez, Santo. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno, Senhor. Toma o teu lugar, Espírito Santo de Deus. Toma o teu lugar, Espírito Santo de Deus. Faça a boa obra que o Senhor começou, Pai. Complete a boa obra que o Senhor começou, Deus, no coração de cada um dos meus irmãos aqui essa manhã, Pai. Porque o Senhor é santo, Pai. Porque o Senhor é santo. O Senhor é digno. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Exaltado seja o santo nome do Senhor. Só Ele é digno. Não há outro, não há outro, não há outro Deus. Não há outro santo. Não há outro que mereça adoração. Só Ele é digno. Só Ele é exaltado. Seja o seu santo nome glorificado, Deus. Não só pelas suas obras, mas por quem o Senhor é, Pai. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor Deus. Encha os nossos corações essa manhã, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Faz a boa obra que o Senhor começou, Pai, no coração de cada um aqui essa manhã, Senhor. Seja o Senhor exaltado, Papai. Seja o Senhor glorificado, Deus. Continua, Senhor Deus. Ministra, Senhor Deus, aos nossos corações, Senhor Deus.
A tua palavra, o teu louvor, Senhor Deus, tudo vem de ti, tudo é para ti, Senhor Deus. E nas tuas mãos nós te entregamos, nós devolvemos, Senhor Deus. Que seja o Senhor glorificado, papai. Não há outro, Senhor Deus. A tua palavra nos ensina, Senhor Deus, no livro de 2 Crônicas, se o meu povo, 2 Crônicas 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Mas no verso 15 também, ele declara: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Neste lugar. Glórias ao Senhor, Pai, nós oramos, Senhor Deus, te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Oramos ao Senhor porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos e imaginamos, Senhor Deus. É a tua palavra viva, Senhor Deus. É a tua palavra rema, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nós necessitamos mais do que o ar que respiramos. Necessitamos do Senhor, Pai. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Atinja, Senhor Deus, cada coração, cada alma, espírito, corpo, mente aqui essa manhã com teu amor, Pai. E que ninguém possa sair daqui como entrou, mas muito mais cheio, Senhor Deus. Cheio, Senhor. Cheio, Senhor. Cheio, Senhor, da tua presença, Senhor, até derramar, papai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua graça nos basta. A tua graça nos basta. E o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Somos fracos, ó Pai, limitados, Senhor Deus, mas cremos na grandeza de um Deus, papai, todo-poderoso. Que seja então o seu santo nome, Senhor, elevado, Senhor Deus, nessa terra, Senhor Deus, debaixo da terra, Senhor Deus, como é no céu, Senhor Deus. Pai, então faz, Senhor, aquilo que apraz o teu coração essa manhã. Nós não somos merecedores, Senhor Deus, mas nós cremos, Senhor Deus, que houve um preço de sangue pago naquela cruz, Pai amado, para que nós pudéssemos estar aqui essa manhã em liberdade, Senhor Deus, do Espírito, Senhor Deus, para aprender do Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, que veio a essa terra como carne em carne, Senhor Deus, para nos dizer que é possível, Senhor Deus, passar por essa vida perseverando, Senhor Deus, porque é o ensinamento do Senhor, e nós cremos, ó Pai, na tua palavra. Faz então, Senhor, faz essa manhã, Senhor Deus, faz essa manhã, Senhor Deus, para a glória do teu nome, papai. Nós oramos agradecidos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Exalte ao Senhor, glórias ao Senhor, Glória a Deus. glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Glórias a Deus. Hoje o pastor Alisson está de férias com a família e deve estar lá para Cancún, alguma coisa. Amém, pastor Alisson? Recebe aí. Glórias a Deus pela sua vida. E ele me colocou na incumbência hoje de trazer a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que é um desafio, é um temor no meu coração, porque eu amo a palavra de Deus. E eu queria primeiro ver se há alguém no nosso meio que está vindo pela primeira vez. Acho que não, né? Todas as carinhas estão. Você? Seja muito bem-vinda. Vou fazer como o pastor Alisson costuma fazer aqui. Vou seguir a mesma. Seu nome é? Ivana. Oh, que benção. Oh, que benção. Seja bem-vinda. Você pode aplaudir a Ivana, que está nos visitando hoje. Seja bem-vinda, Ivana. Se possível, volte mais 1.999.000 vezes aí, para a glória de Deus. Amém? Bom, meus irmãos, então vamos aos recados aqui.
Vamos lá. Dízimos e as ofertas. Então, honre ao Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. De vinho aí fala da alegria, né? Então, em exercer pela fé essa liberdade que nós temos hoje em dizimar e ofertar ao Senhor. E é interessante que esse ato de dizimar, de ofertar, aquele que o faz, como ele é abençoado. Não no sentido de barganha com Deus, vou dar aqui para eu ser abençoado, não. Por entender no coração que este ato é um remédio, é um antídoto, então, de agir contra Mamon, contra o Deus do dinheiro, né? Então, a partir do momento que a gente semeia, a gente está dizendo com o coração livre que nós não pertencemos, né? Nós não damos mais valor ao dinheiro e sim à obediência a Deus. E é um privilégio nós fazermos isso, amém? Então, que nessa manhã de hoje você possa fazer com alegria, possa orar e ofertar com alegria, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, meus irmãos? Você ora pelos dízimos, por favor, Raíssa. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te apresentar neste momento os dízimos e ofertas que foram consagrados. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar, Deus, cada um que pôde ofertar. Que o Senhor possa abençoar também aqueles que não puderam hoje. Que o Senhor possa abrir as portas para cada um que precisa aqui hoje, Deus. Continue abençoando a dispensa dos meus irmãos, Deus. E que esses dízimos e ofertas possam ser, Deus, usados em prol do teu reino, Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja. Que nunca venha faltar nada. Assim eu oro te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Tem mais algum recado? Tem não, né? É isso, né? Que o pastor Alisson na próxima semana estará firme e forte com a gente aí, em nome de Jesus. Mas vamos lá então. A palavra que o Senhor colocou no meu coração começa em Mateus, livro de Mateus. Livro de Mateus 24. Lucas, Mateus. Aí, glória a Deus. Mateus 24. Mateus 24. É uma palavra já conhecida pelos irmãos. E tenho certeza que o Senhor vai falar. Obrigado, Deus, ao nosso coração essa manhã. Mas eu queria orar mais um pouco.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Essa é a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, me ajude a ministrar essa palavra. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e quem sou eu, Senhor? Que a alegria que o Senhor colocou no meu coração seja multiplicada aqui essa manhã com os meus irmãos. Então que o Senhor venha falar a cada coração, a cada alma, a cada espírito aqui, Senhor Deus, para fazer com que os meus irmãos possam perseverar, nós possamos perseverar em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela transforma, cura, liberta, e nós cremos que será assim na manhã de hoje. Para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então vamos lá. O princípio das dores, a palavra já conhecida dos irmãos, e eu queria falar um pouquinho sobre perseverança. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Fala assim então, Mateus 24, verso 3 ao 14. Amém. Vou até sair um pouquinho de frente para que todos possamos ter. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Por fim, eu vou ler só o 14 aqui. E será pregado, 13, vai. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A gente não tinha combinado, mas as meninas do louvor, elas colocaram aqui, citaram alguns países, né, principalmente na África ali, que estão sendo perseguidos por falar do amor de Cristo, por chegar a palavra, chegar o reino até esses locais, e ali começar uma libertação, ali começar uma transformação, ali começar uma cura. Isso tem acontecido. Deus não parou de trabalhar em nenhum momento. Deus não parou. Deus está no controle. Essa palavra no qual Ele nos libera de perseverança, mesmo que nesse momento a gente não esteja vendo tantos sinais, tantas maravilhas, Deus está fazendo. E inclusive pessoas estão sendo perseguidas na África, como foi falado, né? E tem chegado e estão sendo mortas. O que a gente precisa fazer é ter no nosso coração essa perseverança em sustentar essas pessoas, principalmente em oração. Ore pelos missionários, persevere, mesmo que não esteja vendo, ore. A sua oração fará toda a diferença. Toda a diferença. Eu vi um testemunho de um pastor missionário que na África, aproveitando o gancho, na África ele viu um bruxo pousou em cima do táxi, veio voando. Pode parecer loucura,
mas veio voando em cima do táxi onde ele estava e tentando achá-lo, mas não conseguiu achar porque Deus o cobriu. Então essas coisas parecem ser inimagináveis, parecem ser fantasias, parecem ser loucuras, mas para que nós possamos crer que Satanás tem poder, mas Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. E não estou colocando essa questão para te amedrontar, pelo contrário, para te fortalecer em fé, para te dizer o seguinte: Deus é todo poderoso, Deus é todo poderoso. Isso nos incita, isso nos fortalece a caminhar, e tem que nos fortalecer a caminhar por fé, porque Ele tem todo o poder. Então, quando nós cremos então que Deus tem todo o poder, inclusive sobre a nossa vida, nada foge do controle dEle. As nossas expectativas, mesmo que não sejam concebidas, não fogem do controle dEle. Certa vez eu estava tão animado que uma bênção tinha me alcançado, né, de um emprego, e eu e minha família já estávamos orando por aquela bênção, e deu certo a princípio, onde o gestor da vaga disse: olha, a vaga é sua, só falta então uma chancela de um outro gerente e está tudo bem. E essa chancela nunca veio, e depois foi colocado que isso não viria, e Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. As minhas expectativas, sim, aumentaram. Falei: poxa, glória a Deus, Ele já falou que sim, vai dar tudo certo. E de repente aquilo não aconteceu. Ou seja, eu criei uma expectativa, mas e Deus nisso aí? Será que era essa a vontade de Deus para que eu entrasse ali, né? Então, assim, Ele conhece nosso coração. Ele vê se há em nós algum caminho mau, né? E Ele endireita-nos pelos caminhos das veredas da justiça por amor ao nome dEle. Esse é o nosso Deus, que a gente precisa perseverar em fé, que a gente precisa acreditar que Ele não abandona o barco, né? Que Ele está sempre conosco, mesmo em tempestades, quando Ele dorme, Ele sabe que, como nós temos passado, como nós temos vivido a nossa vida. Irmãos, são tempos difíceis, são tempos estranhos, pelo menos a gente pode falar assim. Não vou dizer nem difícil, estranho. São tempos estranhos, onde coisas acontecem que você fala: meu Deus, como isso pode estar acontecendo? Isso na área militar, isso na área política, isso na área religiosa. Então tem acontecido sinais onde a gente precisa então estar atento, em saber que ainda assim que nós não venhamos a interpretar esses sinais, eles estão acontecendo, né? E induzem então a volta do Senhor Jesus. São sinais onde, como falou a Bíblia, no princípio das dores, eles já aconteceram, e estão passando a cada dia mais guerras, rumores de guerras, mas aquele que perseverar até o fim. Então, trazendo então essa questão da África, por exemplo, imagina esses irmãos, a perseguição que estão sofrendo e a perseverança. Será que se fosse aqui no Brasil, será que nós teríamos a mesma perseverança de sermos perseguidos e ainda assim continuar firmados na fé? Será que a gente não retrocederia? Então, me faz pensar a princípio que esses irmãos, essa perseguição, essas pessoas que não negam, não vão negar e não abrem mão de Jesus Cristo, sabem e conhecem quem Ele é. Então, por isso que a gente tem que ter primeiro, então, conhecer a Deus e a sua justiça. A gente precisa então ter esse entendimento. Está entronizado, porque se eu sei quem Ele é, eu vou até o fim com Ele. Dá o que der, eu preciso perseverar, estar no fim com Ele, estar com Ele até o fim. Eu preciso, irmãos, nós precisamos, irmãos. E isso não é conto, pelo contrário, é para incitar a sua fé, que realmente um dia Ele vai vir nas nuvens, todo olho verá. A palavra de Deus nos ensina isso, e é tão maravilhoso, como é o próprio nome dele, que não se pode pronunciar, que a
gente não consegue limitar esse poder, e não pode limitar esse poder. E a expectativa que tem que ser gerada em nosso coração, então, é que Ele vai vir. E Ele vai buscar a igreja dele. A igreja dele não fala assim, então, se é uma igreja universal, se é a igreja batista. Não, a igreja dele somos nós, cada um de nós. Mas o nosso coração tem que viver essa expectativa da chegada dele. Por isso eu preciso me consertar. Por isso eu preciso me alegrar. Eu preciso tomar consciência dessa graça e viver essa graça. Que um dia, em breve, ele voltará. Ele diz que, naquele momento que ele esteve com os discípulos, ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Porque nós, por nós mesmos, meus irmãos, nós não teríamos a capacidade em suportar a dor do pecado. Então ele deixa conosco o Espírito Santo, o Consolador, para amenizar esse peso de não andarmos sozinhos. Por isso devemos então nos ajudar uns aos outros, principalmente em oração, em perseverança, em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Vocês estão comigo? E há tempos, nos meus tempos de menino, não tem muito tempo isso, mas vamos lá. Existia um brinquedo que se chamava Resta 1. Resta 1 era um brinquedo como se fosse, nos dias de hoje, uma dama, porém uma dama onde se joga sozinho, tá? Onde ficaria só um pino naquele tabuleiro, um jogo de tabuleiro. É interessante. E ali o objetivo era fazer com que ficasse só um pino. Você ia removendo as peças, ia jogando ali, até ficar um pino. E quando eu estava estudando a palavra, me veio esse jogo de tabuleiro, e eu pensei assim, não vai ficar ninguém, não vai restar ninguém, Senhor. Não vai restar um não, a igreja vai subir, nós vamos nos dar as mãos, nós vamos aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Não vai restar ninguém, mas essa expectativa, ela tem que ser compartilhada. Não adianta só eu viver aquilo, de repente você viver a minha fé, a fé do pastor, e falar: não, nós vamos compartilhar isso também, nós queremos isso também. Não, vamos procurar cada um de nós, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, aquilo que a palavra dele está falando, que ele vai voltar um dia, que ele vai nos levar. Isso precisa fluir através de nós, isso precisa ser vivenciado através de nós. Ele não faz acepção de pessoas. Se ele te colocou, se ele te posicionou, se ele te levantou para estar aqui essa manhã, é para viver um propósito. E esse propósito eu aprendi, até compartilhei com a turma da EBD certa vez, o propósito de nossas vidas, que é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Esse é o propósito da sua vida e da minha vida, caso você não saiba. Ah, mas como assim? Eu nem sei falar, eu nem sei a palavra direito, eu não sei manejar a palavra direito, eu não tenho talvez tanta habilidade com a palavra. Mas Deus faz essas coisas, meus irmãos. Deus faz essas coisas. Não se preocupe não. Se entregue à palavra. Deixa fluir a palavra. Faça como eu, que eu não sabia como eu no seguinte sentido, de aprendizado. Eu não sabia por onde começar a palavra quando eu vim para a igreja, não sabia. Daí eu estava no culto na Matriz, daí o pastor Paulo Sintra, não esqueço, ele falou assim: olha, foi minha terceira ida à igreja, eu comecei a ler a Bíblia, não entendia nada, não sabia por onde começar. Comecei a pegar aqui no Gênesis, mas não entrava, meus irmãos. E a palavra foi para mim naquele dia. Ele falou: olha, se você não sabe ler a Bíblia, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a Bíblia no Evangelho de João e vai ler o Evangelho de João até você entender. Ou seja, não era uma, duas, nem três vezes, até você entender. Eu falei: tá aí, isso aí é para mim. E eu comecei então a ler o Evangelho de João.
Confesso aos irmãos que na primeira vez nada, segunda vez nada, na terceira vez a palavra entrou. Puf! Quando a palavra entrou, eu falei, estou entendendo. É isso, é a palavra do Senhor, que é viva, é eficaz, ela transforma, ela liberta, ela cura, e aquilo começou a entrar dentro de mim, começou a fluir, de forma que eu sempre tentei ter esse entendimento de não viver mais a minha vida, né? Mas a vida com Cristo, que é completamente diferente, porque as nossas ações, as nossas falas, tudo muda, não é assim? E o Senhor, Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, para não deixar que ninguém possa ficar para trás. Vamos pegar um exemplo no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos 5, do verso 1 ao verso 20. É uma passagem também conhecida dos irmãos, a gente vai ler, depois a gente vai destrinchando verso a verso, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, verso 1 ao 20. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao embarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém? Pode fechar a tua Bíblia.
vamos discorrer então a respeito de cada versículo aqui. É uma passagem onde, há pouco tempo atrás, Jesus estava em sequência em ida de Jerusalém para Gadara. Ele já estava com esse propósito de ir para Gadara. E o que aconteceu? Ele já tinha acabado de acalmar ali o vento e a tempestade, os discípulos maravilhados, e até que a palavra de Deus entra aqui nessa sequência que a gente vai estudar. Ele entra, então, o barco atraca ali, né, na terra de Gadara, e vem ao encontro dele um espírito imundo. E Jesus, então, ele começa uma batalha. Ali existe, então, uma batalha espiritual, o que ocorre ali. E a gente vai destrinchando essa batalha, onde Jesus, com toda a sua autoridade, onde o Espírito, então, ele passa a ver, ele reconhece a autoridade de Jesus, e assim ele passa, então, a obedecer. Ele passa, então, a ceder, com todas as suas armas, porque ele estava armado, vamos colocar assim, e armado no sentido de discussão. Ele estava preparado para um embate, não com armas, espadas, não. Ele estava preparado para o embate. Ele queria ali tentar trazer para o lado dele. Fato é que quando ele, a princípio, então, ele fala Jesus, antigamente, nesse tempo, eles tinham uma estratégia de guerra, onde você, então, sabendo o inimigo, você tinha uma vantagem sobre o inimigo. E quando você, então, numa guerra, você colocava aquilo para frente, então, eles respeitavam muito essa questão do nome. E é tão interessante a questão do nome, porque há um limite. Se a gente pode pensar assim: se você me chama pelo nome, você diz, olha, esse é o Érico, ele já ministrou na igreja da Lagoinha, é marido da Carol, pai. Há um limite. E me faz lembrar que para Deus não há limite. Inclusive no Antigo Testamento, quando ele veio como anjo do Senhor, apresentando-se então ali a Manoá, né, o pai de Sansão, o pai e a mãe de Sansão. E Manoá, até com a boa intenção de dar o nome de Sansão, que não seria Sansão, né? Seria um nome no qual ele pergunta então ao anjo do Senhor qual que é o nome dele, para que ele pudesse então dar esse nome ao filho. O anjo do Senhor, a palavra de Deus fala que ele falou: para que você quer saber meu nome, que é maravilhoso? Ou seja, que não tem limite. Para que você quer colocar limite onde não há limite? Onde você quer chegar? Limitando o poder de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós temos essa propriedade, infelizmente, de dizer para a bênção que você não a aceita. Você tem o poder, nós temos o poder de rejeitar a bênção de Deus. Deus quer e vai nos abençoar. Mas a gente, com a nossa pequenez de pensamentos, a gente atrapalha os planos de Deus muitas das vezes. Então, aqui no contexto não é diferente. Há uma guerra espiritual e Satanás queria ali. Jesus, ele já entrou na guerra ali, né? O que você veio fazer aqui antes do tempo? Você veio me atormentar antes do tempo, né? Ele entra nesse embate espiritual, a ponto de Jesus depois fala com ele: vem cá, qual que é o seu nome? Deus também contra-ataca, Jesus também contra-ataca ali, né? Qual que é o seu nome? Ele não esperava que o demônio fosse falar nome por nome de demônios, não é isso. O demônio fala legião, ele cede a esse ataque. Então Jesus coloca ele em xeque, ele desmascara, né, o espírito imundo ali, e
me faz pensar no seguinte: é uma região, Gadara era uma região onde porcos, havia muita criação de porco, eles idolatravam porco e comiam porco ali também, né? Era uma região, vamos colocar assim, não tão limpa, né? Não tinha tanta higiene. E me faz pensar, por que Jesus, então, simplesmente pega os discípulos e fala, vamos atravessar a margem, né? Gadara tinha esse marketing negativo, se a gente pode falar assim, de uma cidade suja, de uma cidade, né? Então, fétida, enfim, idólatra. Não era uma cidade, talvez, que eu e você gostaríamos de ir, talvez para evangelizar, né? Seria cômodo para a gente, então, ter um lugar mais tranquilo para poder evangelizar, e Gadara não seria esse lugar que muito provavelmente nós escolheríamos. Para dizer o seguinte, que Jesus, ele escolhe essa cidade para salvar um homem, para chegar até um homem. E nessa questão é impressionante como a palavra vai discorrendo aqui, porque no verso 3 falava assim que ele vivia nos sepulcros. Esse endemoniado gadareno vivia em sepulcros. Já não bastasse uma cidade diferente, a palavra de Deus fala que ele vivia nos sepulcros. E no 4, ele já havia sido amarrado ali com correntes, com grilhões, e nada poderia segurá-lo. Então, muito provavelmente também me faz pensar que já tentaram colocar essas correntes, muito provavelmente também nesse homem dormindo, né? Porque como é que vai pegar uma pessoa daquela e vai tentar acorrentar? Não tem como. E então pegaram, e colocaram ele aí esses grilhões, essas correntes, e o homem simplesmente arrebentava isso. Não tinha como prendê-lo, né? Como subjugá-lo. A palavra de Deus fala aqui, né? E isso acontecia de noite e de dia, como fala o verso 5. E ele clamava ali, ele urrava ali nos sepulcros. Era uma cena amedrontadora. E Jesus, eu imagino o coração de Jesus, ele não se preocupava com isso. Ele não se preocupava o que ele ia encontrar do outro lado. Ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo. Ele perseverou no seu objetivo, em não deixar ninguém para trás. Então, e Jesus gosta dessas coisas, dos improváveis, né? Jesus pega improváveis assim e usa de uma forma tremenda. Por isso que nos chama a atenção, como nós vimos na primeira leitura em Mateus 24, do princípio das dores ali, né? Os falsos profetas, porque Jesus faz essas coisas com os falsos profetas. Lembra daquela passagem, Deus não é filho de homem para que minta. Não, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quem falou essa passagem foi Balaão, um dos profetas talvez mais assertivos, né? E Deus faz essas coisas, usou Balaão com uma passagem como essa, com uma profecia como essa. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Onde eu quero chegar aqui? Deus nos surpreende a cada dia, nos enchendo dessa fé que nós necessitamos, não merecemos, mas necessitamos, para aguardar a volta dEle. E a volta dEle, meus irmãos, ela tem que transcender na nossa vida de uma forma, dizendo o seguinte: a gente precisa então estar com o próximo, a gente precisa então apoiar o próximo. E a Bíblia vai discorrendo aqui então. No verso 7 fala que o inimigo, né, o espírito imundo fala com ele, com Jesus, ainda translitera aqui a chamada do Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te que não me atormentes. Olha que pesado que o jogo aí que está acontecendo espiritual.
Ele estava com medo de ser já enviado ao Sheol, de estar antecipando a Apocalipse 10, 20 ou 20, 10, Apocalipse 20, 10, se não me engano. Então, antecipando então essa volta de Cristo, ele estava com receio já de ser aquele momento onde Deus já direcionaria ele para o inferno. Satanás estava com receio disso naquele momento. E Deus, e Jesus, ele escuta. Ele dá ouvidos ali a Satanás, porque ele já sabia, como ele sabe hoje, para que nós venhamos ter essa certeza também, que o fim dele já está programado. O fim de Satanás já está programado, que é no lago de fogo, e será debaixo dos nossos pés, para que nós possamos subir como igreja com o Senhor. Por isso, nessa terra, a gente precisa exercer esse senhorio de Cristo, perseverar em Cristo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, vamos para o verso 10. Satanás fala com Jesus e rogou-lhe encarecidamente, rogou-lhe, tá? Detalhe pequeno. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. É uma situação também territorial. E onde eu quero chegar? Ele não estava falando de país, saída ali de Gadara, ou da região de Decápolis, ou... Não. Ele estava com medo, ele estava desesperado. Os demônios ali, a legião estava desesperada. A legião, ela era composta naquele tempo por guerreiros, trazendo no mundo físico, composta por guerreiros, uma comitiva de 6.000 guerreiros. Então, vocês imaginam 6.000 guerreiros, então, naquele homem, imagina a bagunça espiritual que devia estar na cabeça daquele gadareno, né? E ali, eles estão, cada demônio querendo falar, usar o gadareno para poder tentar sair daquela situação, mas não tinha volta. Já estava determinado, como está hoje, que o fim de Satanás é o lago de fogo debaixo dos nossos pés. Está determinado, meus irmãos, está escrito. E ele pede ali, não me manda para fora do país. E pastava ali no 11 uma manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos ir para os porcos, para que entremos neles. Então, é estranho pensar, né? Ver a cena, né? Então, aquele tanto de porco, a Bíblia fala de 2.000 porcos ali. E os demônios falam: permite então que a gente vá para os porcos, não deixa a gente aqui no meio. Satanás, ele se aproveita de lugares sujos. Fica uma visão e uma direção para que a gente possa tomar cuidado com os nossos lares. A nossa casa ser um lugar limpo, um lugar harmonioso, um lugar de graça, um lugar onde a gente não dê brecha para que espíritos imundos se sintam à vontade. E porque também os espíritos imundos, eles têm essa visão territorial. Eles sabem ali onde está sujo, e ali eles podem também fazer a bagunça deles. Vocês já viram tem um seriado que chama, eu estou com quilos mortais na cabeça, mas não é isso não. É um que a pessoa, acumuladores, ai, glória a Deus, acumuladores. A pessoa vai acumulando entulho, vai acumulando. Só não sai da casa porque eu acho que ela tem apreço àqueles bens. Meus irmãos, mas a pessoa não consegue quase que dormir dentro do lugar. E onde eu quero chegar aqui, Satanás ama essas coisinhas. E eu não estou para fazer propaganda de diabo aqui, não. Eu estou aqui para desmascarar, para dizer o que ele gosta, para que a gente não dê alimento a Satanás, amém? Então, que a gente possa ter essa visão que a nossa casa é uma bênção e deve ser preservada.
E quando eu falo com a casa territorial, a nossa casa física, também vale para a nossa casa espiritual e a nossa casa corpo, né? Somos templo do Espírito Santo. Então, precisamos cuidar de nós também, tá? Então, porque isso também apraz ao coração de Deus, nós cuidarmos de nós. Então, vamos lá. Quando Satanás ele pula para os porcos, então, por quê, né? Por que Jesus ele permitiu isso? Ele permitiu então que os espíritos então fossem para os porcos. Por que os porcos? Por que os porcos? Podia ter sumido, sei lá, sai daqui, vai embora e pronto. Não, ele permite que aqueles espíritos eles manifestem ali nos porcos, e os porcos, a palavra do Senhor fala que eles precipitam despenhadeiro abaixo. A região de Gadara, ela cultivava, como eu falei, os porcos ali, porque eles idolatravam os porcos, faziam sacrifícios e comiam. Então, Jesus permite para dizer, olha, isso aqui que vocês idolatram, para mim, nada. Outra situação, uma situação militar, como eu falei com vocês, a legião, né, os exércitos, o exército de 6.000 homens, eles levantavam uma bandeira do Império Romano, e nessa súmula, ela tinha então um porco, um javali, também, e aquilo eles, né, levantavam como bandeira de guerra. Então Jesus também estava dizendo o seguinte, isso para mim não tem porco, não tem valia militar. Na questão religiosa, nessa própria idolatria, ou na questão política, Deus joga tudo isso por terra, então, e permite que os porcos sejam tomados pelo espírito imundo. Mas isso para Jesus não valia. O Senhor está preocupado com almas. O Senhor está preocupado com almas, vai muito mais além. Vamos pegar uma outra visão, então, que é a visão do gadareno. Vocês imaginam aquela cena toda, né? As coisas acontecendo ali na fração de segundos, que é o gadareno sendo liberto, ali ele já estava livre, né? Os porqueiros, aqueles então que tomavam conta dos porcos, ou os donos de porcos ali, os caras ficaram doidos, já saíram, foram para a cidade avisar para a cidade ali, para a comunidade, o que estava acontecendo. Vamos lá, que tem um homem lá que tá acabando com o nosso negócio financeiro, inclusive. Eram 2.000 porcos, era grana que estava sendo investida ali, né? E a turma da cidade, a Bíblia fala que a turma vai então ali para a cena ali, e então eles, vendo a situação, viram que aquele homem no qual tinha sido liberto, ele foi liberto, que era endemoniado, foi liberto, eles temeram, eles ficaram com medo da situação. Mas como assim? O homem foi liberto e aquilo amedrontou eles. E a palavra de Deus fala que e o homem não teve nenhum posicionamento, ele continuou na dele ali. Imagina a visão desse homem. E me chama a atenção uma outra questão, que aquelas pessoas que foram ali, que temeram ao homem liberto, eles não quiseram a Jesus. Eles falaram, não, sai daqui. E expulsaram Jesus dali. Nos dias de hoje, meus irmãos, como é que seria a nossa visão diante de uma situação como essa, né? Receber tamanha graça e negar a Cristo, falando, não é bem assim, relativizar o amor de Cristo, relativizar a palavra de Cristo. Então, assim, o que a gente precisa fazer, meus irmãos, é perseverar, não é? Perseverar. Aquele homem gadareno, quando ele teve essa visão, a dimensão do que aconteceu, imagina que ele foi liberto, ele viu aqueles porcos, ele falou, como pode, aquele tanto de demônio estava dentro de mim? Imagina o pensamento desse homem. Ele falou, então foi grande demais o que aconteceu comigo, não tem explicação o que aconteceu comigo.
a ponto então dele reconhecer e agradecer de forma simples. Falou: Jesus, eles estão te expulsando aqui, Jesus, mas deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. E olha que triste, pode parecer triste, mas são propósitos. Jesus fala com ele: vai não, você não vai com a gente não, você vai ficar aqui. Meus irmãos, o homem tinha acabado de ser liberto, tinha acabado de começar um ministério, precisa de ajuda, precisa de alguém ali para acompanhar, dar a mão para ele, falar: vem cá, agora anda comigo, não é assim nos dias de hoje? Anda comigo, eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar, não, mas Jesus fala com ele o seguinte: vai lá nos teus, vai lá na sua família e fala aquilo que eu fiz, que o Senhor fez por você, a misericórdia que Ele teve então da sua vida. E a palavra de Deus fala que esse homem, ele não fez só em Gadara, não. Gadara é uma cidade, ele fez em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Jesus liberou um propósito na vida daquele homem, deu para ele aquela honra de ser liberto ali, ficar naquele local, justamente onde Deus tinha planejado, para que ali ele frutificasse, para que ali ele pudesse então testemunhar, não só em Gadara, mas em Decápolis, nas 10 cidades, aquilo que Deus fez com ele. Os irmãos entendem que a gente às vezes não vai entender muito os propósitos de Deus, o não de Deus, por mais que a nossa expectativa esteja elevada naquela situação. Não, mas a bênção vai acontecer e eu vou comprar aquilo, não, e eu vou conquistar aquilo outro, mas Deus de repente fala não, e pode frustrar talvez a minha e a sua esperança com o não de Deus, e a nossa perseverança começa a murchar. E o que ele está nos ensinando aqui hoje é o seguinte: olha, mas aquele que perseverar até o fim, persevere, mesmo não enxergando, persevere, mesmo não ouvindo a voz de Deus para dizer que sim ou que não, persevere na palavra de Deus, em conhecer, em prosseguir, em conhecer ao Senhor, persevere em intimidade, persevere em relacionamento, persevere principalmente em santidade, que é a separação daquilo que desagrada ao Senhor. Amém? Nós precisamos disso, meus irmãos, porque a santidade nos dias de hoje, ela vai se esfriando. A separação nos dias de hoje, ela vai se esfriando. O mundo tem tentado entrar cada vez mais nas igrejas para relativizar a palavra do Senhor, a começar na palavra do Senhor. Não, está tudo bem, não tem problema, não é assim. Não é assim, calma. Não é bem assim, não é bem assim. E a gente precisa ter muito cuidado. E como fala a palavra do Senhor, lá em Mateus 24, lobos vestidos de ovelhas. Tem gente que vai, infelizmente, meus irmãos, vai tentar iludibriar. Então, a pressão pode estar acontecendo nos lombos dele, e ele tenta repassar essa pressão dizendo: olha, não é o seguinte, não é assim, leve uma vida mais leve, leve uma vida mais tranquila. Sim, e eu acredito nisso também, uma vida mais alegre, mas segundo o que a palavra do Senhor está dizendo, segundo a palavra do Senhor está nos ensinando. E tem que ser dessa forma. A palavra de Deus fala que a casa firmada na rocha, passam ventos, tempestades, ela não rui, ela não cai, porque a base é Jesus Cristo. Então, estão querendo nos dias de hoje desconstruir Jesus Cristo, para que o Evangelho seja desconstruído, para que a palavra do Senhor não tenha peso, não tenha força, para que você não venha exercer a fé, e assim, deixa a vida me levar. A gente precisa levar o Evangelho, a raiz, a essência do Evangelho, que é conhecer a Cristo, o ungido, o Messias que viria, que foi profetizado ali no pecado de Adão. Quando Adão peca, então foi
se não me engano, Gênesis 3:15, foi dito a ele: olha, a Satanás, vai vir aquele que você vai ferir o calcanhar dele e ele vai martelar, arrebentar a sua cabeça. Estava anunciando ali, predizendo então a vida de Cristo, onde ele viria para desfazer essa obra do mal, desfazer o pecado do homem, desfazer aquilo que Satanás tomou nas mãos e disse: agora o homem é meu, tem uma coleira, tem uma corrente nele. Jesus vem e quebra esse grilhão, quebra essa amarra que homem nenhum pode suportar. Assim como ele fez com o gadareno. Ali já Jesus nos quebra a partir do momento que na cruz ele se entrega. E a gente precisa ter sempre isso em mente, sempre isso nos nossos dias, o preço de sangue pago naquela cruz pelas nossas vidas. Porque senão, como alimentar a fé, como alimentar o amor de Deus se a gente não reconhece, não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe o que vai dar, e deixa a vida acontecer. Meus irmãos, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer intimidade, Deus quer em comunhão. Deus quer que você no seu quarto fale para Ele o que você quiser falar. Ele é seu pai, Ele é seu pai. Ah, mas eu não tive um pai tão presente, eu não tive um pai tão... Tudo bem, se dê a esse privilégio então de ter Jesus de ter a Deus como pai. Chegar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e ali em secreto você contar para Ele dos detalhes, daquilo que você quiser colocar, daquilo que você quiser falar, dos seus planos, dos seus sonhos, que a Bíblia fala que Ele vai superar. Ah, meus irmãos, a palavra parece repetitiva e talvez até assim, espero que não passe despercebida, porque a palavra de Deus fala que céus e terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Então, assim, a palavra tem que enraizar, tem que criar em nós uma graça, um favor de reconhecimento e gratidão pelo preço pago de sangue naquela cruz, por quem o Senhor é nas nossas vidas. Senão, meus irmãos, o amor de muitos vai se esfriar, e o temor é que o amor de muitos dentro da igreja se esfrie. Dentro da igreja se esfrie. Porque essa palavra eu já ouvi, eu já não estou muito animado, hoje eu não estou num dia bom. E as coisas começam a mexer com a cabeça e vai esfriando o sujeito, vai esfriando. Uma coisa que eu sempre falei, e vou continuar falando, é a visão que eu tenho, é que Satanás quer que nós andemos sozinhos, sabe? Quer nos ver, eu sempre vejo assim, uma pessoa num quarto fechado, entre quatro paredes, e a pessoa sozinha num canto, e Satanás chicoteando, sabe? Por quê? Porque está sozinho. Então, o convite é não andar sozinho. O convite é se aproximar das pessoas. Aproxime de alguém mais crente que você, aproxime de alguém mais fervoroso que você, porque vai te completar. A gente se completa. De repente é uma situação que você conhece, tem experiência, vou juntar em você, você fala: olha, eu vivi isso e tal, vamos por ali, esse é o caminho, a palavra de Deus fala assim. Isso é perseverar, isso é perseverar. Fortalecer, não permitir que a chama apague. Porque, meus irmãos, senão a vida passa e muitos vão se perder. Muitos vão se perder. Como eu falei, não é uma palavra de peso para a sua vida, não. É uma palavra de reconhecimento em Cristo, para saber que Ele não perdeu o controle, mas a gente precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar em fé, para exercer, saber que um dia Ele vai vir. Ele vai vir, não brinca com isso, não brinca. Ele vai vir, creia. Ele vai vir e vai levar os dele. Aí você começa a se perguntar: mas eu tenho um irmão aqui que não está lá. Seja essa bênção na vida do seu irmão. Como o gadareno foi nos dele, Jesus falou: seja nos seus e na região.
Então se disponha, como falou no finalzinho, né? Quando ele pediu, e a gente já vai partindo para o encerramento, quando Jesus pediu quando ele pediu para Jesus entrar no barco, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. Aí, o final e todos se admiravam. Todos se admiravam. E por que eles então se admiravam? Não só pelo belo testemunho, mas porque reconheceram a autoridade, a graça de Deus na vida do ex-endemoniado, do gadareno. Amém? Então, que a gente possa exercer a fé, tá? Viver a fé, realmente, para que isso não se apague. Senão, pode chegar aquele dia e ninguém sabe. A gente sabe que Satanás será derrotado, glória a Deus por isso, mas o dia e a hora ninguém sabe. Então, que nós não sejamos pegos de surpresa, possamos estar ligados, atentos, vivendo com perseverança e com alegria aquilo que Deus tem nos proporcionado nessa terra, em nome de Jesus, amém? Você pode se colocar de pé. Glórias a Deus, glórias a Deus. Os irmãos entenderam, meus irmãos? Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, que você possa fazer essa reflexão, sabe? Onde na sua vida precisa ser consertado. E se Jesus voltasse amanhã? Qual a minha expectativa hoje? Qual a expectativa hoje? O que eu preciso fazer hoje? Se eu soubesse que Jesus voltaria amanhã, a quem eu deveria falar desse amor? Quem eu deveria sacudir para dizer: olha, se conserta, busca Cristo, Ele existe e quer transformar a minha e a sua vida. Quem, meus irmãos? Pensa nessa pessoa, traz a esperança, traz a memória de esperança, de ver essa pessoa curada, liberta, transformada para a glória de Deus. Para Deus não há impossíveis em todas as suas palavras. Ele atravessou uma região para poder alcançar a vida de uma pessoa, um só. E essa pessoa fez um estrago ali naquela região, no mundo espiritual, no bom sentido, de ser testemunha de quem é Jesus Cristo. Meus irmãos, que nessa manhã de hoje a gente possa refletir sobre o que Jesus quer de mim, qual a expectativa que eu tenho nessa obra de Cristo a respeito da minha vida. Graças a Deus Ele me escolheu, Ele me trouxe aqui para ouvir que o plano dEle não acabou na minha vida, Ele não perdeu o controle da minha vida. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para cumprir a minha vida. Mesmo que eu não entenda, meus irmãos, que nós venhamos a obedecer pela beleza da sua santidade, pelo preço de sangue que foi pago naquela cruz, para que o amor não se esfrie e seja depositado na nossa vida a coragem de não só falar do amor dele em Belo Horizonte ou na minha casa, mas no meu bairro, na minha cidade, na minha nação, até os confins da terra, onde Ele enviar. Senhor Deus, que seja manifesta, Senhor Deus, a Tua vontade sobre as nossas vidas aqui essa manhã, Senhor.
Obrigado, Senhor Deus, que seja uma palavra incentivadora, Senhor Deus, a buscarmos pela fé o Senhor, enquanto nós podemos achar, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai, nós possamos Te encontrar, Senhor, no íntimo, no secreto, no profundo, onde o Senhor se revelar, Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, porque sem o Senhor, Papai, nós não queremos ir. Não nos faça ir em nenhum lugar se o Senhor não for conosco. Mas aquilo que é do Senhor para as nossas vidas, ó Pai, nós não abriremos mão. Nós não abriremos mão, Senhor. Iremos perseverar até aquele dia, até o dia de Cristo, Pai. Então ajuda-nos a perseverar, Senhor. Ajuda-nos a remir, a contar os nossos dias, Senhor. Que não venhamos, Senhor Deus, a nos preocupar, Senhor Deus, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas que nós venhamos a descansar, sabendo que o Senhor não perdeu o controle e que o Senhor nos ama, que esse amor venha nos encher até transbordar, Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém e amém. Você pode glorificar o Senhor? Porque Ele é bom, meus irmãos. Porque Ele é bom. E a misericórdia dEle dura para sempre. Amém? Então faça assim com as suas mãos. Antes de mais nada, eu não posso deixar de... Antes de mais nada, eu não posso deixar de fazer esse convite aos irmãos para que possamos reconhecer esse senhorio de Cristo em palavras. Então, queria que os irmãos pudessem repetir comigo: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu creio que o Senhor veio a essa terra em carne para me trazer a oportunidade da salvação. Quero estar com o Senhor. Me ajuda. Eu creio que foi derramado o sangue pela minha vida. E eu valorizo e quero valorizar este sangue. Eu que andei em caminhos tortos, nesse momento, eu reconheço que devo melhorar, que preciso melhorar e seguir os seus caminhos. Agradecido, eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, eu não vou... Tenha no seu íntimo, no seu coração, aquele que precisa fazer reconciliação ou que precisa estar voltando aos caminhos do Senhor, ou reconhecendo que se Ele voltar amanhã, pode haver alguma dúvida no meu coração, se eu fico ou se vou. Como eu falei, não é trazendo medo, mas uma esperança de que Ele já pagou o preço. Então que no seu espírito você possa ter essa certeza, que se Ele vier, eu vou estar com Ele. E assim como eu quero subir com Ele, eu quero também te ver subindo. E todos nós possamos, como igreja, subir com o Senhor, amém? A última oração que eu vou fazer então. Obrigado, Deus, abençoa os meus irmãos. Que essa semana possa ser uma semana de graça, de unção, de poder, de autoridade, segundo a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor venha suprir a expectativa de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Abençoa a vida do pastor Alisson, da sua família. Abençoa a família de cada um de nós aqui, Senhor Deus, cada família aqui representada. E que aqueles no qual o Senhor nos direcionar, Senhor Deus, possamos ser usados para levar, para elevar o teu nome, fazer o Teu nome grande, Senhor. Continua nos usando, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, perseverando a acreditar em nós, apesar de nós, Pai.
e que nós possamos ter, Senhor, a melhor semana das nossas vidas. Agradecido nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Vá em paz e lembre-se, grandes coisas estão por vir. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus nos abençoe.